Após fazer um pacto com o diabo, um dublê se transforma num espírito de vingança e precisará enfrentar um exército de demônios para vencer o mal e livrar a sua alma. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Motoqueiro Fantasma de 2007, então preparem-se, é hora do recap! Nas cidades do Velho Oeste, surgiu a lenda sobre um cavaleiro fantasma que servia ao diabo para buscar as almas impuras. Há mais de um século atrás, o último cavaleiro foi enviado para o vilarejo de San Venganza para concluir um contrato e buscar 1000 almas malignas para Mephisto. Mas percebendo o poder que tantos espíritos juntos poderiam conter, o caçador se recusou a entregar o contrato e fugiu, se escondendo em solos sagrados onde espíritos malignos jamais poderão pisar. No início dos anos 90, um acrobata chamado Johnny Blaze está fazendo manobras na frente do público, quando se distrai com a namorada e quase cai da moto. Percebendo que ele estava apenas querendo se exibir, Barton briga com o filho e começa a ter uma crise de tosse, deixando Johnny preocupado com seu estado de saúde. Porém, quando ele finalmente toma coragem para confrontar o pai, Roxanne aparece e pede para conversar a sós com o namorado. Juntos, os dois vão para baixo da árvore, onde deram seu primeiro beijo, e a garota conta que seu pai vai enviá-la para morar com a mãe. Com medo de nunca mais poder vê-la, Johnny sugere que eles devem fugir juntos e marca para irem embora no dia seguinte. Ao chegar em casa, o rapaz encontra o pai dormindo com um maço de cigarro na mão e decide jogar o objeto na lixeira, onde encontra o resultado de um exame amassado. Curioso, Johnny pega o papel para ler e descobre que seu pai está com um câncer no pulmão que vem se espalhando. Enquanto pensa no que fazer, Johnny vai para as tendas para consertar as motos, até que é visitado por um homem estranho que o chama para trabalhar para ele. Depois que o rapaz recusa a oferta, o velho demente pergunta se é por causa da doença de Barton e começa a falar sobre os horrores do câncer, deixando Johnny surpreso por ele saber sobre a condição de seu pai. O homem então diz que pode curar Barton e deixá-lo com uma saúde perfeita, mas apenas se Johnny aceitar fazer um pacto por sua alma. Achando que é brincadeira, o rapaz sorri enquanto o velho se mantém bastante sério e diz que Barton amanhecerá 100% saudável, afirmando que a única coisa que Johnny deve fazer para isso acontecer é assinar o contrato. Curioso, ele pega o pergaminho e começa a ler, até que algo corta a ponta do seu dedo e uma gota de sangue cai bem no campo da assinatura, oficializando o acordo. Na manhã seguinte, o garoto acorda do que ele pensa ser um pesadelo e encontra com seu pai totalmente saudável. Animado, Barton revela que estava com câncer e que passou as últimas semanas tentando arrumar coragem para contar. Mas justo quando ele decidiu falar sobre a doença, seu câncer regrediu misteriosamente. Feliz por finalmente estar saudável, Barton faz planos pro futuro e fala pro filho sobre um número com helicópteros. Porém, percebe que o garoto não parece tão empolgado quanto ele e pergunta o que houve. Johnny então conta que vai fugir com Roxanne e Barton não apoia o filho, mas ao perceber que é realmente isso que ele quer, decide deixá-lo ir e lhe entrega as chaves da sua moto favorita. Enquanto o filho vai embora, Barton segue pra arena e se prepara para saltar por uma argola em chamas, porém acaba se acidentando e morre na frente do público. Ouvindo barulho, Johnny corre até o pai e vê o mesmo velho da noite anterior, fazendo ele perceber que realmente fez um pacto e foi enganado pelo diabo. Se culpando pela morte de Barton, o garoto acelera em direção ao ponto de encontro quando começa a ter algumas visões e acaba caindo numa encruzilhada. Após o acidente, Mephisto aparece na frente do rapaz e ordena que ele se levante, dizendo que morto não servirá para nada. De pé, Johnny acusa o estranho de ter eliminado seu pai e o rei do submundo responde que o acordo era apenas curar o câncer de Barton, mas que nunca falaram sobre prolongar o tempo de vida dele. Furioso, o rapaz tenta acertar o demônio, que desaparece misteriosamente, dizendo que um dia precisará dele e voltará para cobrar a sua parte do acordo, mas que até lá Johnny deve ficar
ficar vivo. Mephisto então toca nos ombros do garoto, que começa a ser queimado de dentro pra fora, até que de repente tudo acaba e o demônio some, permitindo que o rapaz se levante como se nada tivesse acontecido. Após a entidade desaparecer, Johnny levanta a moto e continua dirigindo até a árvore, mas ao invés de pegar Roxanne pra fugir, ele apenas a encara e decide ir embora sozinho, passando os próximos anos construindo uma carreira de sucesso como acrobata. Mundialmente conhecido, Johnny está fazendo manobras cada vez mais perigosas e pro show daquele dia decide saltar por cima de 20 caminhões. Mas na hora de aterrissar ele começa a ter alucinações com o pacto e acaba caindo, tendo seu capacete atropelado pela própria moto. Apesar da gravidade do acidente, Johnny Blaze acorda em poucos segundos e se levanta como se nada tivesse acontecido, fazendo a plateia delirar. Enquanto o acrobata volta para casa depois do show, um motoqueiro está bebendo em um bar na beira da estrada, quando o próprio filho de Mephisto aparece para visitar o lugar. Sem saber com quem está falando, o homem diz que esse território pertence à sua gangue e ordena que ele saia. Porém, Blackheart não fica nem um pouco intimidado e perfura o coração do humano com um único dedo, fazendo o corpo do motoqueiro apodrecer de dentro para fora. Dentro do bar, o príncipe das trevas elimina todas as outras pessoas e invoca 3 anjos caídos para servi-lo. Feliz por reencontrar os companheiros depois de tanto tempo, Blackheart revela que veio para a Terra para recuperar o pacto de San Vingança e pede ajuda deles na missão, dizendo que depois que concluírem a missão, dominarão o mundo dos humanos sem que ninguém possa impedi-lo. Nesse momento, Mephisto aparece do lado de fora do bar e chama o filho para perguntar o que ele está fazendo na Terra, ficando bastante irritado ao descobrir sobre os planos dele. Como não é um anjo caído, Blackheart sabe que Mephisto não tem poder sobre ele e diz que enquanto estiver na Terra, não há nada que o pai possa fazer para impedi-lo. Mas o rei do submundo ainda tem uma última carta na manga, seu Cavaleiro Fantasma. Sem saber que a guerra está prestes a começar, Blaze está saindo do camarim para o seu próximo show, quando Roxanne aparece no meio dos paparazzis e pergunta se ele pode dar uma entrevista para uma velha amiga. Feliz em revê-la, o dublê aceita responder algumas perguntas e a equipe da emissora faz todos os preparativos. Porém, quando iniciam a gravação, Johnny ignora todos os questionamentos e começa a falar sobre o passado deles, obrigando a diretora a finalizar a entrevista. Após a conversa, Blaze convida Roxanne para assistir o seu show e ela se recusa, entrando no furgão da emissora e partindo para casa. Mesmo abalado, o dublê decide continuar com a apresentação e se prepara para saltar por um campo de futebol americano. Para piorar, ele ainda adiciona 6 helicópteros como obstáculos no caminho, justamente o número que seu pai mencionou antes de morrer. Querendo reencontrar Roxanne, Johnny coloca o capacete e inicia o salto antes da hora programada, acelerando o máximo que pode e utilizando nitro para pular sobre os helicópteros. Após a manobra, o acrobata começa a cantar pneu e vai direto para a Interestadual para falar com Roxanne, mas como ela se recusa a parar para falar com ele, Blaze entra na frente do furgão e obriga o motorista a frear. Depois que ela desce do carro, Johnny a convida para jantar e a mulher marca às 8 no restaurante do seu hotel. Porém, quando está se arrumando para sair, o homem percebe suas mãos ficando extremamente avermelhadas, sem motivo aparente. Assustado, Blaze lava as mãos que começam a esfumaçar, até que alguém o chama do lado de fora. Ao sair para investigar, ele encontra Mephisto, dizendo que está na hora de Johnny cumprir a sua parte do acordo e destruir Blackheart, e que caso consiga, estará livre do pacto e terá sua alma de volta. Ainda com raiva, Johnny se recusa a servi-lo e sobe na moto que ganhou do seu pai. Porém, Mephisto diz que ele não tem escolha e utiliza seus poderes para fazer o veículo acelerar numa velocidade tão insana que faz a estrada pegar fogo, além de derrubar sua placa no meio do asfalto. Enquanto pilota para fora da cidade, o corpo de Blaze começa a pegar fogo até derreter toda a pele, transformando-o no motoqueiro fantasma, um esqueleto
planeta em chamas extremamente overpower. Procurando pelo pacto de San Venganza, Blackheart e seus anjos caídos vão para onde era um antigo cemitério e descobrem que o lugar foi transferido para outro endereço. Querendo localizar os túmulos, os demônios encontram o zelador e começam a interrogá-lo até que o homem revela que a igreja moveu a construção para outro lugar. Sendo assim, eles devem falar com o padre para encontrar o cemitério. Com a informação que queria, Blackheart destrói o corpo do zelador e se prepara para lutar com o motoqueiro fantasma que acaba de chegar. Com uma personalidade diferente de Johnny, o Cavaleiro de Mephisto ordena que Blackheart volte pro inferno e um dos anjos caídos responde com um ataque que faz o motoqueiro ficar com o pescoço preso em uma corrente. Mas como não precisa respirar, ele se levanta normalmente e pega a liga de aço para utilizar como arma. Enquanto avança na direção dos inimigos, ele é preso pelo demônio da água e por fim é atropelado por um caminhão dirigido pelo demônio da terra, fazendo os anjos caídos acharem que conseguiram derrotá-lo. De repente, Johnny sai debaixo do caminhão e acerta um soco tão forte em Grassel que derrete parte do seu rosto, utilizando a corrente em chamas para aquecer o corpo do demônio da terra e transformá-lo numa estátua de calcário. Após deixar o primeiro anjo em pedaços, o motoqueiro chama sua moto e toca nela com suas mãos bugadas, deixando o veículo com uma aparência ainda mais insana. Enquanto Roxanne espera no restaurante, Johnny sai andando pela cidade à procura de Blackheart, quando encontra um ladrão tentando assaltar uma mulher. Assim que percebe o que está acontecendo, o motoqueiro acena com a cabeça para que a moça saia e julga o assaltante como culpado, pegando-o pelo pescoço e ordenando que ele olhe nos seus olhos. Para se defender, o bandido tenta enfiar a sua faca nas costas de Johnny e percebe que a lâmina foi completamente derretida. Analisando a alma do assaltante, o motoqueiro percebe que ela está manchada de sangue inocente e utiliza seus poderes para fazê-lo reviver todo o sofrimento que ele causou, corrompendo o espírito do ladrão e fazendo-o cair no chão já sem vida. Faltando pouco tempo para amanhecer, Johnny dirige até o cemitério até que a luz do sol finaliza a transformação, fazendo tanto seu corpo quanto sua moto voltarem ao normal. Exausto, Blaze rasteja até o túmulo do seu pai e desmaia em frente à lápide onde é encontrado pelo coveiro. Algumas horas mais tarde, Johnny acorda sentindo uma sede insana e bebe as várias canecas de água que estão ao lado da cama. Após saciar a sede, ele começa a procurar sua moto e acaba reencontrando o coveiro, que revela que tudo foi real, acabando com as esperanças de Blaze de que tudo fosse um pesadelo. Enquanto faz um curativo em Johnny, o velho fala sobre a função dos cavaleiros e explica que durante o dia ele viverá sua vida como uma pessoa normal, mas que durante a noite o motoqueiro fantasma surgirá para enfrentar o mal. Com pequenos flashes de memória, o acrobata fala sobre os pecados que viu na alma do assaltante e o coveiro revela que esse é o olhar da penitência, o poder capaz de incinerar a alma dos impuros. Curioso, Blaze pergunta sobre a existência de outros cavaleiros e o coveiro responde que o último apareceu há 150 anos em San Venganza, contando toda a história sobre o Pacto das Mil Almas. De volta à cidade, Blaze vê toda a destruição que causou durante a noite e encontra Roxanne falando com a mulher que ele salvou na noite anterior. Após a entrevista, Johnny vai até a repórter para pedir desculpas e a mulher se recusa a ouvi-lo, dizendo que sua vida só melhorou depois que eles se afastaram e que pretende continuar assim. Mesmo chateado, o homem se recusa a responder e vai para casa onde começa a treinar para controlar os seus poderes, até que é visitado por Roxanne, que aparece querendo se desculpar. Como está prestes a anoitecer, Johnny fica com medo de se transformar na frente dela e faz de tudo para que ela vá embora. Porém, como a mulher se recusa a fazer isso, ele decide ser sincero e conta que vendeu a alma pro diabo, além de falar sobre a transformação do motoqueiro fantasma. Obviamente, Roxanne não acredita na história e vai embora achando que ele está inventando desculpas para tê-la abandonado na juventude. Assim que a moça sai, o capitão de polícia chega com várias viaturas e o leva pro interrogatório, dizendo que encontraram a placa dele na cena do crime, acusando-o de ter eliminado o assaltante, o zelador e os motoqueiros no bar. Percebendo que o seu parceiro está se exaltando, o sargento decide assumir o interrogatório
e tenta acender um cigarro antes de fazer mais perguntas. Porém, as chamas sempre são atraídas na direção de Blaze. Mesmo achando estranho, o sargento ignora e começa a perguntar sobre o que ele estava fazendo na noite anterior. Mas como Johnny insiste que é inocente, os policiais decidem deixá-lo passar um tempo na delegacia. Ao verem alguém famoso, os outros criminosos se aproximam e começam a encher Johnny de porrada, até que ele se transforma no motoqueiro fantasma, nocauteando a todos com uma explosão de chamas. Com os criminosos no chão, Blaze rouba a jaqueta de um deles e derrete as barras para fugir. Porém, quando ele vai subir na moto, um dos policiais aparece para tentar pará-lo com um golpe de bastão. Como não tem motivos para enfrentar os oficiais, o motoqueiro apenas acena pro policial e vai embora. Fora da cidade, Blackheart vai até a igreja para perguntar ao padre sobre o pacto de Sã Vingança, eliminando o sacerdote no momento em que ele se recusa a responder. Sentindo a presença de Blackheart, o espírito de vingança pilota na direção do inimigo, enquanto toda a força policial o persegue, encurralando-o em uma ponte. Sem ter para onde ir, Johnny salta no rio e começa a pilotar sobre as águas, até chegar numa rua sem saída onde é atacado por Ebegor, o demônio dos ventos. Antes que eles possam continuar a batalha, uma viatura policial consegue alcançá-los e o motoqueiro começa a subir pela parede do prédio até chegar no topo. Como os policiais continuam atrás dele, o motoqueiro começa a ficar irritado e utiliza sua corrente para arremessar o helicóptero longe, afugentando o piloto para que possa lutar com Ebegor sem que ninguém interfira. Enquanto Roxanne e as outras pessoas assistem do chão, Johnny enfrenta o demônio dos ventos e tenta utilizar o olhar da penitência, mas como é intangível, Ebegor consegue escapar das mãos dele com extrema facilidade. Pensando numa forma de lidar com o anjo caído, Blaze incendeia sua corrente e começa a girá-la em volta do inimigo, criando um turbilhão de chamas que queima todo o oxigênio. Com isso, ele consegue apagar Ebegor da existência e começa a descer do prédio, sendo recebido por dezenas de policiais que miram na direção dele. Ao ver o motoqueiro, Roxanne reconhece Johnny e percebe que tudo que ele disse era verdade, porém quando tenta se aproximar para falar com ele, os policiais acham que a entidade irá atacar e começam a atirar, acertando centenas de disparos no servo de Mephisto. Sem motivos para lutar com os homens da lei, o motoqueiro ergue uma grande barreira de chamas para mantê-los longe e sai com as motos. Mas sem que ele saiba, Blackheart estava observando tudo e percebeu a conexão dele com Roxanne, transformando a mulher no seu alvo principal. Quando amanhece, Johnny vai até o coveiro, que decide contar um pouco mais sobre o cavaleiro anterior, revelando que ele era um guarda florestal chamado Carter Slade. Movido pela ganância, ele acabou sendo preso e ficou meses no corredor da morte, chegando num nível de desespero tão grande que não pensou duas vezes antes de aceitar o pacto com Mephisto. Após se tornar um cavaleiro fantasma, Slade foi até Sã Vingança e recolheu todas as almas. Porém, percebeu o perigo que aquilo seria nas mãos da pessoa errada e decidiu fugir com um contrato, sendo enterrado junto com ele depois de morrer. Sabendo que Blackheart não descansará até conseguir o pergaminho, o coveiro diz que todos ao seu redor correm perigo e Johnny fica preocupado com Roxanne, decidindo voltar para a cidade para ver se ela está bem. Assim que Blaze sai, o coveiro ouve sons estranhos do lado de fora e encontra Blackheart, que começa a golpear o velho para fazê-lo falar. Porém, mesmo depois de receber vários socos e chutes, o coveiro ri na cara do demônio, enquanto diz que ele fracassará, assim como seu pai. Enquanto Johnny visita a emissora procurando por Roxanne, a mulher vai até o apartamento para ver se ele está lá e encontra Blackheart esperando por ela. Sem saber que sua amada está sendo feita de prisioneira, o dublê vai para o seu apartamento e encontra a moça gravemente ferida. Assim que encontra o filho de Mephisto, Johnny se transforma no motoqueiro e tenta utilizar o seu olhar da penitência, porém como não tem alma, Blackheart não é afetado pelo poder do
do espírito de vingança e consegue nocauteá-lo com facilidade, fazendo ele voltar à sua forma humana. Vitorioso, o líder dos Anjos Caídos diz que agora Blaze irá lhe servir e ordena que ele pegue o contrato com o coveiro e leve até Sun Vingança, capturando Roxanne para garantir que o humano cumpra suas ordens. Sem opções, o dublê vai até o cemitério e pergunta pro coveiro onde está o contrato, descobrindo que o pergaminho estava escondido no cabo da pá esse tempo todo. Depois de entregar o objeto, o coveiro diz que eles devem partir o quanto antes e se transforma num cavaleiro fantasma, revelando ser Carter e Slade. Juntos, as duas entidades se aproximam de Sun Vingança e o coveiro se despede dizendo que essa era sua última transformação, entregando uma escopeta pro motoqueiro e partindo em direção ao horizonte com seu cavalo. No vilarejo abandonado, Blackheart percebe Blaze se aproximando e ordena que o Aloy tente pará-lo, enviando o demônio da água para surpreender o cavaleiro de Mephisto e levá-lo para baixo d'água. Mesmo no território do inimigo, Johnny consegue se transformar e utiliza seu olhar da penitência no Anjo Caído, fazendo sua alma queimar de dentro para fora. Sem mais ninguém para impedi-lo, Blaze vai até o centro de Sun Vingança, onde Blackheart está esperando por ele. Sabendo que Roxanne será eliminada caso se transforme, Johnny pede para que o filho de Mephisto solte a moça. Tendo certeza que ela está segura, ele se aproxima lentamente e entrega o pergaminho para Blackheart, se transformando no motoqueiro assim que o vilão toca no pergaminho. As duas entidades então começam a batalhar e Blackheart consegue derrubar Blaze, que mesmo no chão começa a arremessar bolas de fogo nas costas dele. Com a luz do dia prestes a chegar, o motoqueiro pega sua corrente e tenta puxar o príncipe do submundo pelo braço, porém acaba perdendo a disputa de força e é arremessado perto de um poço no momento em que amanhece, encerrando sua transformação. Enquanto Johnny se arrasta até a escopeta, o filho de Mephisto lê o contrato e liberta as mais de 1000 almas corrompidas que começam a ser absorvidas por ele, transformando-o no Legião. Preocupada, Roxanne corre até Johnny e tenta convencê-lo a fugir, agora que Blackheart já tem o que queria. Mas sabendo que ele nunca permitirá que fujam, Blaze diz que deve cumprir a sua parte do acordo e pega a escopeta para atirar contra o demônio. Mesmo com vários disparos, uma arma humana não é capaz de ferir um demônio e Blackheart consegue derrubar o cavaleiro com extrema facilidade. Com Johnny prestes a ter a sua alma destruída, Roxanne pega a escopeta do chão e começa a atirar contra o Legião até a munição acabar, o que faz ela se tornar o novo alvo do vilão. Para salvá-la, Blaze pede para que a moça jogue a arma e consegue transformar o objeto numa escopeta versão demoníaca que atinge Blackheart e faz o seu corpo se desintegrar nas chamas. Mesmo assim, Legião consegue reagrupar os espíritos e reconstruir o seu corpo, o que faz Johnny perceber que agora ele finalmente tem uma alma e está suscetível ao poder do motoqueiro. Com isso, ele se transforma no espírito de vingança e utiliza o seu golpe mais poderoso, fazendo Blackheart sentir o olhar da penitência para cada uma das 1000 almas. Dessa maneira, Johnny consegue derrotar Legião e pode finalmente encerrar o pacto. Porém, quando Mephisto vem para finalizar o acordo, o dublê se recusa a devolver o poder e diz que usará a maldição do motoqueiro fantasma contra o seu próprio criador, combatendo toda a maldade do mundo com o espírito da vingança. Galera, mas e vocês, o que fariam se recebessem o poder do motoqueiro fantasma? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!